Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nós vamos começar a nossa primeira aula deste curso de fotografia online, que, fazendo uma pequena contextualização, eu sou José Franco, sou fotógrafo, da formação há mais de 10 anos presencialmente, e com a pandemia, para além de dar formação, também organizo viagens com fotógrafos pelo mundo, e com a pandemia vi a minha vida andar para trás, quer dizer, as viagens foram todas canceladas, ninguém deixa estar com pânico de viajar, e as formações também. Eu estava a meio de uma formação quando se fecharam os aeroportos dos Açores e tive que interromper e regressar à minha ilha. E pronto, e inicialmente pensei que ia ser um caos. Eu não sei quem é que está a fazer um feedback, eu vou tentar. Depois ligo o som quando for preciso, mas eu vou-lhes. Acho que hoje não está a fazer feedback. Mas estava-vos a dizer que, portanto, e quando comecei a ver com a pandemia, vi a minha vida realmente completamente a andar para trás. Decidi fazer uma experiência logo em abril online, com um grupo de antigos formandos meus, com alguns novos, e chegámos à conclusão que era uma solução bastante interessante. Eu estou convencido até que as aulas teóricas online são muito mais rentáveis do que as aulas presenciais. As aulas presenciais eram 3 horas acaba de ser muito tempo, mas nós acabamos muito por nos distrairmos com o colega que está ao lado. É certo que tem grandes vantagens do facto de nós conhecermos pessoas, de haver um convívio, uma partilha muito mais interessante, mas acabamos por nos distrair e não nos focarmos naquilo que é importante. Uma aula de 1h30 também é mais fácil de haver a concentração e estamos todos muito focados no nosso monitor e é uma concentração muito interessante. Para além de que temos as mesmas disponibilidades que temos nas aulas presenciais, que é podermos interromper sempre que quisermos, conversarmos sempre que quisermos, tirarmos uma dúvida sempre que quisermos. E só assim é que faz sentido estas aulas. Eu vou dar o curso como se nós estivéssemos, vou-vos dar a fotografia como se nós estivéssemos a falar de uma linguagem completamente nova, que não deixa de ser uma linguagem. Nós estamos a falar da linguagem como escrever com luz. A fotografia é isto. Mas, para além disto, portanto, vou tratar o curso exatamente como se nós estivéssemos numa aula de inglês, para aprender a falar inglês e sem sabermos uma palavra. Logo, quando estamos numa predisposição destas, todas as dúvidas são legítimas, não há dúvidas absurdas. Portanto, eu vou falar sempre em termos técnicos, o que muitas das vezes pode gerar alguma confusão. Sempre que isso acontecer, interrompam e peçam para explicar o que é que eu quero dizer com aquilo que estou a dizer. Também vamos tentar pronto, é certo que para quem estiver nas Flores, em São Miguel e em Lisboa, tem a oportunidade de poder fazer um upgrade a este curso, de ter 5 dias de práticas, que são bastante interessantes, mas para aqueles que só fizeram online, e para os outros também, vamos ter também aulas práticas, ou seja, vocês vão praticar com trabalhos de casa, que depois irão apresentar via WhatsApp, que eu farei as minhas análises, também vamos ter também aqui análises com toda a gente, e portanto é uma forma de nós percebermos como é que as coisas funcionam e aferirmos se os conhecimentos estão a chegar ou não. Para aqueles que já sabem algumas coisas de fotografia ou até já possam saber muito, têm a oportunidade de poder tirar partido de tudo aquilo que eu sei e de tentarem, em bom termo, sugar toda a informação que eu tenho e, portanto, eu não se nego informação nenhuma, basta só me pedirem. Para nós, eu vou começar por partilhar aqui o meu PowerPoint e começarmos por fazermos aqui uma apresentação. E vou começar por... Pronto, nós vamos nos apresentarmos uns aos outros, que é para nós primeiro para ficarmos a saber em que pé é que nós estamos, também nos conhecermos um bocadinho uns aos outros e também para saber em que ponto é que vocês estão da fotografia, o que é que vocês pretendem, o que não pretendem, e portanto vamos começar por fazer essa apresentação.
A primeira pessoa que eu estou a ver aqui no meu monitor é o António Câmara. Se o António Câmara quiser, depois disponha, está perfeitamente à vontade para se apresentar, em que essa fichinha para o ajudar, para o seguir. Tem que ligar o som, António. Já está, António. Está no ar? Ok. Já está. Então, boa noite a todos. Chamo-me António Câmara, sou natural da Ilha dos Flores, aquela ilha misteriosa. É verdade. De manhã faz vento, ao meio-dia faz sol e à noite chove. Ora bem, e o resto do dia nevoeiro, não é? Não é tanto assim. Pronto, quero desejar o maior sucesso neste curso. É a primeira vez que eu me inscrevo num curso desta natureza. Aliás, eu nunca tive nenhum curso, sou simplesmente um amador curioso da fotografia e gosto sempre de aprender. Eu tenho 80 anos, portanto já vejo que sou um jovem. E ainda cá estou com vontade de fazer mais alguma coisa. E, como já disse, o natural da Ilha das Flores, tenho 80 anos e não sei o que dizer mais a respeito da apresentação. Fico por aqui. Muito bem. Diga-me uma coisa, António, fotografa há muitos anos. Diga. Fotografa já há muitos anos ou não? Eu não percebi o princípio da pergunta. Eu estou também já com falta de audição. Eu estava a dizer se fotografa já há muitos anos. Já há bastantes anos, já. E fotografa em modo manual ou em modo automático? Não é claro, como sou um aprendiz normalmente, e quando a fotografia é sempre seguida, tem que ser mesmo em automático. É automático. Eu não consigo regular a máquina para tirar a fotografia nítida. Agora, quando preparo uma fotografia, quero realmente tirar proveito dessa fotografia, uma fotografia isolada, paisagem, vida selvagem, portanto, aí é manual que eu uso sempre. Ok, muito bem. Muito bem. É só. Obrigado. Ana Pimenta, quer fazer a sua apresentação, por favor? Já está. Já está, já. Estão-me a ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Pronto, sou a Ana Pimenta. Profissão, sou arquiteta, mas já na reforma, idade de 68 anos. A experiência na fotografia, acho que é pouca, mínima. Acho que é mais a minha paixão pela fotografia. Isso foi desde sempre, mas ou porque não tinha tempo, ou porque não tinha máquinas à altura e fotografar sempre com sistema automático ou máquinas super automáticas não me encanta. Pronto, qualidades como fotógrafa não tenho. Temas que eu gosto de fotografar, pois a fotografia urbana, a street photo e naturalmente as fotografias dos netos, não é? O que é que eu espero? O que é que eu espero? Aprender muito que bem preciso. Muito e estou bem. convencida que sim, vai acontecer. Também estou convencido que sim. Armando Trindade. Olá, boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir. Estamos ótimos, está ótimo. O meu nome é Armando Trindade, sou engenheiro civil, tenho 53 anos. Há mais ou menos uma década comecei a fotografar, comprando aquelas máquinas mais básicas daqueles kits. Costumo fotografar mais eventos desportivos e ultimamente tenho começado a fotografar outro tipo de coisas. A minha melhor qualidade, acho eu, é de tentar aprender e conseguir e querer ter vontade de aprender mais, não é? E o que espero com este curso é aumentar o meu conhecimento nesta área. Que outras coisas é que tem estado a fotografar? Que tem despertado, Como, desculpe, não consegui ouvir. Que outras coisas tem estado a fotografar que desperta assim a curiosidade?
Paisagem, macrofotografia, pronto, um pouco de outras coisas nesta área, não é? E fotografa em modo manual ou em modo automático? Fotografo em modo manual, nos últimos, também já fiz alguma formação, não é? Ok, E portanto fotografo em modo manual, normalmente em modo manual. muito bem. Eu costumo dizer que nós só fazemos as nossas fotografias quando fotografamos em modo manual. Sempre que estamos a fotografar em modos automáticos ou semi-automáticos, é a câmara fotográfica que está a fazer a fotografia. É porque ela é que está a decidir os settings por si só e que muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, não tem nada a ver com aquilo que nós pretendemos da fotografia. Portanto, o controle total da luz só acontece quando nós fotografamos no em modo manual. Muito bem. Francisco, quer... Boa noite a todos novamente. Meu nome é Francisco Castro. De formação sou engenheiro eletrotécnico, mas, enfim, já não sou engenheiro. Na verdade, sou reformado e tenho 66 anos. Minha experiência como fotógrafo, eu já fotografo há muitos anos, de facto. Comecei com máquinas muito simples, lembro-me de uma Petri que tive, que era uma máquina excelente, era quando tirava as fotografias em manual, mas era muito intuitiva. E depois fui evoluindo nas máquinas, e as máquinas são cada vez mais complexas. Atualmente tenho uma Nikon 7100 e sinto-me um bocado perdido com as facilidades que aquilo tem em modo manual. De modo que eu faço aquilo que estava a dizer, ter fotografias em automático e em semi-automático. E é um bocado esta minha expectativa com esta formação, é ver se ganho um bocado de sensibilidade para utilizar bem a máquina em modo manual. Muito bem. Sim, e vai ser o nosso curso é todo a pensar em modo manual. Até porque, quando nós sabermos fotografar em modo manual, somos capazes de tirar bom partido de alguns automáticos da câmara. Mas para isso temos que saber fazer em modo manual, que é para sabermos o que é que os supostos automáticos podem nos dar segundo aquilo que nós pretendemos na fotografia. Portanto, na fotografia é fundamental e saber fotografar em modo manual, porque é a única forma que nós temos efetivamente de controlar tanto a luz como todos os settings que nós pretendemos, a temperatura da cor, a profundidade de campo, enfim, são todos os fatores que são dependentes dos settings que nós colocamos e é para isso que nós vamos fotografar em modo manual. Muito bem, Jorge. Bem, sou Jorge Almeida, minha profissão, fui topógrafo, estou numa situação de pré-reforma, tenho 64 anos. A minha experiência como fotografia, faço umas coisas, não sei se tenho muito jeito, vou fazendo umas coisitas. Gosto essencialmente de fotografar manual. A minha dificuldade é com a luz. Ainda tenho alguma dificuldade em encontrar a melhor luz. E gosto de fotografar, como disse, em manual. Embora, por vezes, também faça algumas coisas com a prioridade à abertura. A abertura. Sim, essencialmente. Só tenho essas, ou faço manual ou a abertura. É evidente que quando às vezes estou com os netos, sou capaz de fazer assim uma brincadeira em automático para conseguir, com vários fotogramas, para ver se apanho uma, porque não é fácil. É a coisa mais difícil. O que eu gosto de fotografar, gosto de retrato, essencialmente retrato, e alguns objetos, os objetos que nos passam quase despercebidos, sei lá, um ferrolho, uma fechadura, uma coisa dessas, de vez em quando. E aí é que a mim tenho dificuldade na luz. Às vezes fotografo e chego a casa e aquilo não dá nada.
porque o que eu vejo não é o que trago, a maior parte das vezes. E é isso que eu pretendia, era adaptar-me melhor e conseguir fazer mais umas coisas com luz. E é isso. Ora bem, fotografia é exatamente a luz e o seu domínio. Este é um dos problemas da fotografia. Mas posso lhe garantir que eu vou-vos passar neste curso uma informação que é muito importante. Que não vou falar hoje delas porque ainda é muito cedo, mas é o histograma. O histograma é uma peça que aparece com o digital, é uma ferramenta que entra no digital e que nos consegue aferir se a fotografia está bem exposta ou não. Porque a fotografia, quando nós olhamos para o display, ela pode nos parecer clara ou escura e estar exatamente ao contrário quando chegamos ao computador. Porquê? Porque vai depender muito da luz ambiente. Se tiver muita luz, ela até pode parecer que está muito clara e afinal não está clara. Eu também dependo muito das câmaras. Agora as câmaras, quanto mais topo de gama são, quanto mais recentes são, os displays são muito luminosos, o que dá sempre a ideia de que as fotografias estão muito claras e acabam muitas vezes por não estar. Portanto, o que nos vai aferir se efetivamente as fotografias estão bem expostas ou não é efetivamente o histograma, que é uma ferramenta que eu depois vos vou ensinar a interpretar a exposição da fotografia através de um gráfico. E, portanto, podem ter a certeza que depois de explorarem isto, resolve-nos grandes problemas da exposição. Contudo, há outros problemas na fotografia que ainda são mais complicados do que a exposição, mas já lá vamos depois. Muito bem. Então, o Jorge tem uma 7100, não é assim? Eu tenho uma 7100 e tenho, agora comprei, eu precisava, né? Tinha uma tara por uma full frame e acabei por comprar uma Alpha 73. Muito bem. A Alpha 73. Porque já tenho... É mirrorless, já é mirrorless. Sim. Eu já tinha uma mirrorless, uma 6000. Sim. E fiquei fã. Pois. E depois acabei por continuar na Sony, mas ainda tenho a velhinha 7100. Ainda não tive a coragem, e agora com a pandemia muito menos, porque os rendimentos foram por água abaixo, de fazer o salto para a mirrorless. Mas efetivamente é o futuro. E então, quanto mais idade nós vamos tendo, menos paciência temos para o peso das reflexos. É o problema. E já basta o peso que eu carrego em cima de mim, quanto mais o equipamento fotográfico. Mas pronto, mas ainda não dei este salto, mas mais ano, menos ano, juro que sim. É o futuro. Muito bem. Carolina. Alô, conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Alô. Então, eu sou a Carolina, sou de Lisboa, tenho 24 anos, neste momento não estou a trabalhar, fui despedida no início da pandemia, de formação sou tradutora e pronto, sempre gostei muito de fotografia, comprei aí há uns 2 anos uma Nikon 3400 e antes disso, pronto, sempre gostei muito de fotografia e usava muito, pronto, sendo de geração mais nova, sempre fotografei muito com telemóveis e depois decidi passar para as máquinas. Faço também muito, não faço muito, mas tenho uma Polaroid, porque sempre gostei muito de fotografia analógica. E pronto, no futuro pretendo comprar uma analógica, não agora, mas pronto, normalmente fotografo em manual, vou sempre tentando praticar, cada vez que fotografo vou sempre praticando. E pronto. Muito bem. Eu também ainda tenho as minhas câmaras analógicas que não precisam de ser reparadas também. Mas ainda também, antes de morrer, vou voltar a fotografar com elas, porque o analógico ainda tem uma poesia diferente. Contudo, o digital realmente vem-nos revolucionar completamente a fotografia
E eu vou só pedir agora, só vou tirar pelo som, porque quem é que está a fazer feedback? Não o teu. Há aqui alguém que está a fazer um feedback. Há muita gente sem som. Agora está. Mas estava a dizer que o analógico realmente é uma poesia diferente, mas o digital realmente vem a revolucionar completamente a fotografia e hoje temos câmaras fotográficas muitíssimo boas. Somente assim, aqui o que o Jorge estava a falar das mirrorless, que é um novo conceito, é um conceito de câmara sem espelho, uma câmara mais pequena, com a mesma qualidade e se não mais, em alguns casos até muito mais já do que as reflexes, com uma coleção de objetivos excelente. O preço aqui ainda está um bocadinho elevado, está bastante elevado, mas ainda por cima são câmaras muito revivalistas porque fazem muito lembrar as reflexes de antigamente do filme. E, portanto, são um conceito muito interessante e pronto, mas tem o custo que ainda está muito elevado por ser uma nova tecnologia. Mas garantidamente que mais 2, 3 anos e os preços estão bem cá para baixo, muito acessíveis. Se vocês repararem, as reflexes neste momento estão cada vez mais baratas, os telemóveis são muito mais caros do que uma boa câmara fotográfica, portanto que é uma coisa que me mete muita confusão como é que é possível, mas pronto, é o que o mercado pede. Muito bem, Luís Melo, queres-te apresentar, se faz favor? Desculpa. Peço desculpa. Estão a ouvir? Está assim, agora sim. Sim, senhor, boa noite a todos. Meu nome é Luís Melo, tenho 31 anos, sou empregado comercial e, como muitos, a gente tem um hobby sempre da fotografia e, no meu caso, o meu hobby é mais virado para o vídeo. Mas pronto, a base do vídeo e da fotografia é a mesma, configurar a máquina é a mesma. O que é que eu tenho mais dificuldade aqui? Vou falar na parte do vídeo, se não se importam. Sim, sim. O que eu tenho mais dificuldade aqui na parte do vídeo é o foco. Não é o foco manual, é o foco em movimento. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa a se mover, às vezes falha-me ali o foco, e eu uso muito o foco. Eu tenho uma Sony A6400, eu uso o foco automático e aquilo nunca me falha. O manual, eu tenho uma pequena dificuldade no foco manual no vídeo, porque aquele movimento, se for mais rápido, ou vá muito, vá pouco, e eu uso o manual, eu uso o automático. A máquina em si, eu não sei se conhece, Sony A6400. Nunca tive com nenhuma, mas... Nenhuma? Elas têm um foco manual, automático que é muito bom. Sim, mas, Luís, eu quando digo que nós vamos aprender a fotografar em modo manual, é todos os settings, com exceção do foco. O foco vai continuar a ser, nós vamos na maior parte das situações, utilizar o foco em autofocos. O autofocos das nossas objetivas, hoje em dia, é muitíssimo bom. Pois é. Portanto, nós só vamos focar ou fazer a focagem manual quando estivermos a trabalhar com tripé e com coisas paradas. Porque de resto é sempre com o foco em autofocos. Agora, não é um autofocos qualquer, quer dizer, há vários tipos de focagens. Há focagens, há autofocos para vários tipos de situação, que vamos falar sobre elas e, portanto, já vais perceber a diferença. Ok? Ok. Mais coisas queiras acrescentar? Não, está agora é só isso. Ok, muito bem. Joana, estás sem som? Ok. Olá, boa noite. Então, sou Joana Batista, tenho 22 anos, sou de Santa Maria, nos Açores, mas vivo em Lisboa já há uns 6 anos. E sou da área da comunicação, de publicidade. Agora trabalho até mais em social media, mas pronto, sempre assim, marcas, publicidade, comunicação. A fotografia sempre foi assim um gosto um bocadinho... Sempre esteve lá presente. Mais recentemente, os meus pais tinham uma câmara, eu trouxe-a para cá e disse, bem, vou brincar com isto. E recentemente comecei a ser um bocadinho autodidata do manual, porque efetivamente acho que é o que faz a fotografia, não é? Apesar do automático nos dar a fotografia bem feitinha, pronto, acho que quando quero fazer a fotografia tento fazê-lo
em manual, e pronto, como já algumas pessoas disseram, que quando quero captar algum momento e que sei que vai ser uma coisa muito rápida ou assim, aí então vou para o automático, porque não me sinto capaz de estar ali a trabalhar com o manual. Em termos de temas, gosto muito de retratos. Eu costumo ir fazer as redes sociais do Festival Maré de Agosto em Santa Maria e adoro estar ali a fotografar os artistas enquanto estão a atuar. Gosto muito dos jogos de luzes, apesar de que acho um bocadinho difícil trabalhar com isso, especialmente num ambiente mais escuro, com luzes muito fortes, mas gosto muito desse desafio. Mas o palco da Maré ainda continua a ser dos melhores palcos dos Açores e dos melhores palcos do país. É uma iluminação belíssima, fortíssima, extremamente potente e muito boa, muito bem controlada. Mas claro que é sempre difícil fotografar espetáculos, é sempre difícil. E pronto, é isto. Queria vir para este curso porque realmente quero aprender com alguém que sabe a trabalhar no manual e a fazer fotografia e, no fundo, tornar mais habitual fotografar em manual do que em automático e saber aprender a fotografar como deve ser. Tu sabes que depois de percebermos bem o manual e de estarmos bem rotineiros, nós ficamos viciados do manual. Portanto, Claro. Porque as decisões são todas nossas e depois também são muito depois de dominar bem, acontece com a maior das naturalidades, as coisas acontecem, são pequenas correções que vamos fazendo com muita naturalidade e que fazem toda a diferença. Claro que é por exemplo, estás num concerto e se usares algum dos semi-automáticos, pode facilitar nos grandes picos de luz e não sei o quê, quando aquilo varia muito. Mas o conselho que eu dou, e é sempre o que eu dou, é fotografem muito. Se nós fotografarmos muito, no meio de tanta fotografia que não fica boa, há sempre muitas que ficam boas. E vocês estão todos muito preocupados com a luz, não sei o quê e tal. Isso é fácil de controlar. A grande dificuldade na fotografia é a focagem. A grande dificuldade na fotografia é conseguir fotografias bem focadas. Vocês podem ter a certeza que é onde nós mais erramos e não nos apercebemos que estamos a errar. E aí, o que é fundamental, para além de muitos conselhos que eu vou dar, o que é fundamental na fotografia são as objetivas. As objetivas são muitíssimo mais importantes do que a câmera ser full frame ou não, do que a câmera ser mirrorless ou não, ser topo de gama ou não. Claro que se a minha ambição ou se o meu sonho é fotografar concertos, fazer fotografia noturna, muito basicamente a fotografia da noite, eu vou ter que ter o cuidado de ter uma câmera que se comporte muito bem com pouca luz, que tenha muitos bons ISOs, que não dê ruído, pacífico. Pronto, é uma opção, aí tem que ter cuidado, mas mais importante são as objetivas. Claro que se o meu gosto é fotografar desporto, vida selvagem, eu vou ter que ter o cuidado de ter uma câmera que dê muito disparos por segundo, que seja muito rápida, ou seja, tem que ter essa preocupação. Mas 90% das fotografias que nós fazemos, podemos fazer com qualquer câmera. A diferença é que, se eu tiver uma boa objetiva na frente, eu tenho uma definição muitíssimo melhor do que se tiver uma objetiva de quito. O que é caro na fotografia são sempre as objetivas. A única vantagem é que as objetivas servem para a vida toda. Se eu tiver uma boa objetiva, ela dura uma vida, e se for bem estimada, ela dura uma vida toda e é sempre uma excelente objetiva. Eu compro uma câmera, daqui a 10 anos ela está completamente obsoleta porque a tecnologia ultrapassou completamente, é como os telemóveis, é como os computadores, ao fim de 10 anos estão completamente obsoletos. 10 anos é muito, menos de 10 anos. É verdade. 2 anos, 2, 3. É verdade, mas pronto, eu estou a tentar mesmo pôr assim uma carroça muito velha. É uma carroça muito velha. Mas pronto, mas por isso é que eu digo que as objetivas é que é efetivamente o mais importante. Mas ainda falta-nos apresentar aqui a Mariana. José, mas se a gente conseguir o casamento perfeito, tanto o corpo e o objetivo, é o ideal. Claro que sim. Isso tudo depende do orçamento.
que eu costumo... Aí é que Tudo depende do está. orçamento. Tudo depende do orçamento. O que eu costumo dizer é, por exemplo, epá, se a pessoa tem 2, 3 mil euros para gastar num equipamento fotográfico, o meu conselho é sempre o seguinte: comprem a câmara o mais barato possível. E comprem pelo menos 2 objetivas boas. Porque uma boa objetiva são sempre 1200, 1300, 900, portanto... Mais para cima. Mas já estou pondo aquelas que são mais baratas dentro do bom. Médias. Umas Ou médias. seja, por isso, isto é o que é importante é, efetivamente, a qualidade da objetiva. Ora bem, nós tínhamos aqui a Mariana, mas acho que deve ter caído a ligação. Quando ela voltar a entrar, nós vemos o que é que se passa com ela. Muito bem. Acho que já todos se apresentaram, dos que estão aqui presentes, não foi? Não falhou ninguém? Muito bem. Então também me vou apresentar. Já sabem, sou José Franco, tenho 55 anos, sou dos Açores, nasci na Ilha de São Miguel, onde vivi 50 anos, neste momento estou a viver na Ilha das Flores. É uma excelente ilha, uma ilha com uma belíssima energia. Eu sou suspeito, mas de qualquer maneira... É uma ilha com uma energia fantástica. Gosto muito de viver na Ilha das Flores. A Ilha das Flores só tem um problema, que é... se nós temos um compromisso fora da ilha, temos que sair 2 ou 3 dias antes, porque nunca sabemos se vai haver 2, 3 dias de cancelamento. Que poderá ser por avarias dos aviões, poderá ser por vento, poderá ser por nevoeiro, poderá ser porque nas outras ilhas está mau tempo e não podem sair das outras ilhas. Enfim, são tantos os constrangimentos que se conjugam aqui nas Flores em termos de... que é um problema. Pronto. É certo que há fases do ano que são muito boas, mas também pode haver um imprevisto e ficarmos aqui 2, 3 dias retidos e é um drama. É o único problema da Ilha das Flores. De resto, a Ilha das Flores tem tudo, é um paraíso. Mas estava-vos a dizer, ponto, fotografo desde muito miúdo. Eu, aos 15 anos, fui aos Estados Unidos com a família. Nós, açorianos, fotografamos, temos uma grande tradição da fotografia, tanto mais que não seja porque grande parte da nossa família está toda imigrada nos Estados Unidos e nós, principalmente os que têm mais idade, há 40 anos atrás, nós estávamos habituados a ver as nossas famílias virem cá e traziam belíssimos equipamentos. Equipamentos que não havia ainda em Portugal, que não se via, que eram muitíssimo caros. E, portanto, esta influência da fotografia sempre nos influenciou muito. Depois, então estávamos a dizer que quando aos 15 anos, quando fui aos Estados Unidos, eu tinha fui com a família, visitar a família, tinha uma série de economias que as levei com 2 objetivos. Um deles era trazer uma câmara fotográfica reflex e outro era uns óculos Ray-Ban. Porque na altura quem não tinha uns óculos Ray-Ban não era gente, portanto, então eu achava que também tinha que ter uns óculos Ray-Ban. As economias que eu tinha eu achava que eram imensas, mas não davam nem para uma coisa nem para outra. Mas o facto é que a família lá fez uma vaquinha e eu trouxe os meus 2 objetivos dos Estados Unidos. Naquele tempo ganhava-se muito dinheiro na fotografia. Um fim de semana de fotografia podia-se ganhar muito dinheiro mesmo. Havia, já as pessoas davam imenso valor à fotografia em papel, a concorrência era muito menor, enfim. O digital democratizou a fotografia, mas também desvalorizou. Por exemplo, depois faz-se um casamento e ao fim de um mês, quando o fotógrafo vai entregar o casamento, já há 1000 fotografias na net, todos os amigos que fizeram com telemóveis durante o casamento todo. Aliás, o casamento está a acontecer, já estão saindo fotografias na net, toda a gente está a fotografar, está toda a gente a pôr nas sociedades virtuais e, portanto, acaba por retirar alguma mística e algum valor comercial à própria fotografia. Pronto, depois a minha vida enverdou-se pela vida comercial, estive ligado ao Pronto a Vestir, tive 2 lojas e o trabalho era tanto que devia uns anos que não fotografava e que por isso simplesmente só fotografava os eventos da família, os aniversários dos miúdos e pouco mais. Depois, em 2008, com o crash da Bolsa de Nova Iorque, eu fui um dos que fui apanhado e, portanto, eu tive uma falência bastante violenta e a minha vida mudou completamente e aquilo que era um hobby, aquilo que era um momento de lazer, passou a ser um modo de vida, pronto, passei a dar formação, passei a organizar viagens com fotógrafos e pronto, e mudei completamente o meu modo de vida. Dentro da fotografia também tenho várias paixões, uma delas, um de vocês já disse que também tinha,
é o retrato. Pronto, realmente uma das minhas paixões é fotografar pessoas, fotografar ações, fazer muita fotografia conceptual, sem ser propriamente fotografia. Bom, até certo, também faço paisagem, mas sempre que faço paisagem, faço com que ela esteja humanizada, que não seja só paisagem pura e dura. Por exemplo, enquanto a fotografia foi só um hobby para mim, eu tinha por hábito ao domingo de manhã, em vez de ir à missa, se ia com 2, 3 amigos para fotografar. Era o meu hobby do meu fim de semana, era o domingo de manhã, saímos para fotografar. E é curioso que nós, quando saíamos para fotografar, cada um quando saíamos, depois quando chegávamos a um sítio para fotografar, cada um entrava no seu mundo, cada um ficava isolado um do outro a fotografar, e depois no fim, enfim, quando acabávamos de fotografar, assim, aí sim íamos tomar umas imperiais e comer uns termossos, e o momento de convívio às vezes até era melhor do que o momento da fotografia. Mas isso para vos dizer que perdi o fio à meada, mas pronto, isso também acontece muita vez, deve ser da idade. Entretanto, mas pronto, entretanto também em 2007 ou 2008, nós que somos um dos sócios fundadores da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, a associação com mais sócios no país, e portanto foi também uma forma de desenvolvermos a fotografia aqui nos Açores. Dentro da fotografia, a minha grande paixão é o preto e branco, portanto, eu praticamente só fotografo a preto e branco, só fotografo a cores quando é alguma coisa pedida, por encomenda, porque de resto, um estado de espírito, só fotografo a preto e branco. É uma forma de estar na vida, é uma forma de ver o mundo, e também é uma forma de simplificar a fotografia. O preto e branco simplifica imensa a fotografia, ou seja, faz com que a cor deixe de ser um momento de distração. Por exemplo, num retrato, estou a olhar ali para a Ana Pimenta, se lhe fosse fazer um retrato a cores, o facto de ela estar de vermelho, o vermelho ia-me desviar demasiadamente a atenção do rosto, o que era altamente penalizante. Portanto, se for a preto e branco, ela está com uma blusa incolor, que não tem um cinzento qualquer, e o realce todo vai para o rosto. Claro que se fosse uma fotografia de moda, a Ana Pimenta estava com aquela blusa porque o estilista queria vender a blusa. E aí sim, a cor faz todo o sentido, porque vai chamar a atenção exatamente para a blusa e não para a Ana Pimenta, que é meramente o cabido da blusa. Portanto, tudo tem uma determinada intenção e nós temos que saber exatamente para o que é que nós estamos a trabalhar. Contudo, eu costumo dizer que até o comercial passou a ser a preto e branco. A última vez que fui a Sevilha, achei interessantíssimo nas lojas de turismo, que antigamente se vendia os postalinhos da catedral, do Parque da Praça de Espanha, não sei o quê, com aqueles spots todos a cores, não sei o quê, isso já não existe. Então eles tinham como postais coleções de fotógrafos de autor, coleções que tiveram em exposições, e todos eles a preto e branco. Curiosamente tinha uma coleção lindíssima sobre um fotógrafo que fez uma exposição sobre touradas e não aparece um touro em nenhuma fotografia. Mas olhamos para a coleção e tudo era tourada. Tudo elementos de tauromaquia, elementos alusivos, mas não aparece nenhum touro. Mas é uma exposição de touradas. É andaluz, é do sul, é da Espanha. Ou seja, isto para vos dizer que até a parte comercial está-se a virar para a fotografia de autor, para a fotografia que diferencia. Isso porquê? Porque hoje a gente tem que se adaptar a tudo. Hoje, qualquer smartphone de qualidade chega ao frente da Catedral de Sevilha, faz uma fotografia melhor do que os postais, com melhor cor do que os postais, porque os postais ainda por cima são normalmente com impressões baratuscas para se poder vender e ganhar dinheiro. Portanto, e a qualidade dos nossos smartphones, tanto mais que não seja para colocar na net, é de uma qualidade muitíssimo boa, se for bem fotografada, mas é mesmo muitíssimo boa. Pronto, não dá para mais do que pôr na net, não dá para fazer grandes ampliações, como é lógico, porque o sensor não permite isto, mas o smartphone é tão importante nos dias de hoje
que grande parte dos concursos, ou alguns dos concursos importantes mundiais, já começam a incluir um prémio para a categoria de smartphone, inclusive o Old Press Photo, que é o prémio de fotojornalismo mais cobiçado de um fotógrafo, que já nos últimos anos, todos os anos, tem a melhor fotografia de smartphone premiada com o seu primeiro prémio. Portanto, efetivamente, o que é mais importante na fotografia, voltando outra vez às câmaras, não é o suporte. O que é mais importante é o fotógrafo, aquilo que ele é, aquilo que ele sente, aquilo que ele já viveu, a paixão que tem pela fotografia e conseguir passá-la, o controlar os nossos suportes e depois o suporte é um mero registro. Enquanto que nós antes tínhamos o filme, agora temos cartões de memória e para o cartão de memória guardar a fotografia tem que ter um processador que é a câmara fotográfica. Para 90% das fotografias, qualquer câmara fotográfica serve. Para fotografias mais especiais, para condições de luz diferentes, pois efetivamente temos que ter uma câmara melhor, dependente do orçamento e dependente do trabalho que nós pretendemos fazer. Não sei se me esqueci de dizer alguma coisa sobre mim, mas também é como vou falar durante 20 horas, eu garanto, vou-vos contar muitas histórias, vocês vão acabar por saber muito mais coisas de mim do que possam imaginar. Ora bem, olhando aqui para esta primeira fotografia, isto é um cartaz, foi um primeiro cartaz de uma exposição que eu lancei, de uma formação que eu lancei, e é curioso que, pronto, esse cartaz não foi feito por mim, mas os meus amigos fotógrafos que quando o viram, lançado na net, mandaram-me mensagens privadas a dizer como é que um fotógrafo quer dar formação com um cartaz com um erro de postura tão grave. Pronto, eu tinha reparado no erro de postura, mas o cartaz estava feito, não era meu, não podia fazer nada. E então este cartaz tem-me acompanhado os meus anos todos de formação, exatamente para ilustrar sempre o começo da formação. O que é que vocês sentem ao olhar para esta fotografia? Que erro de postura é que vocês sentem ao olhar para esta fotografia? Isto é para vocês falarem, pronto, senão eu vou ficar seco, pá. Olho de mira. Não, curiosamente nunca me tinham lido isso. Mas o olho de mira depende de cada um de nós, percebes? Uns fotografam com o direito, outros com o esquerdo, uns fotografam com o olho aberto, outros com os olhos com os dois abertos, outros só com um. Isto depende de fotógrafo para fotógrafo. Isso aí eu consigo fotografar com os dois olhos abertos. Como ele segura a câmera? Rigorosamente. É a forma como ele está a segurar na objetiva. E reparem que ele está com uma belíssima objetiva, um belíssimo equipamento, e ele está a pegar exatamente assim. Isto assim torna a câmara completamente instável. Com qualquer objetiva, quer seja uma objetiva grande como esta, quer seja com uma objetiva com uma simples 50mm, que é uma objetiva pequena, nós devemos pegar sempre com a mão esquerda, serve de apoio por debaixo da câmara. E a mão direita serve para agarrar na câmara e fazer a fotografia. E porquê é que isto é tão importante? É tão importante por N razões. Primeira, manter a fotografia com o horizonte equilibrado. Se vocês já devem ter reparado, em montes de fotografias que nós fazemos, o horizonte ou está a tombar para a direita ou está a tombar para a esquerda. E o horizonte pode ser o horizonte físico, vamos imaginar, estamos no Cais das Colunas, estamos a fotografar o rio e fotografamos e o rio fica a tombar para a direita ou fica a tombar para a esquerda. Se ele ficar a tombar para a esquerda, garantidamente que as lesírias vão ter um tsunami. Ou seja, o mar vai entrar pelo rio dentro e vai alagar completamente as lesírias. Ou seja, provoca um desequilíbrio, um desconforto muitíssimo grande. Estamos a fotografar uma cidade, estou a fotografar o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço, eu tenho uma horizonte, é a minha separação, a linha entre a rua e os edifícios. Se eu puser a fotografia aqui para a direita, fica tudo, parece que está a acontecer um tremor de terra, portanto uma coisa horrível, provoca náuseas, provoca desequilíbrio. É certo que vocês podem me dizer, mas isso também não é problema. Qualquer um de nós, no instante chega. O Photoshop e em direito. Ora bem, António, como o António sabe, o nosso
o nosso formando mais entrado na idade domina o Photoshop. É verdade que sim. Chegamos lá e endireitamos o horizonte. Temos um problema acrescido. Sempre que eu for endireitar o horizonte, parte da fotografia vai à vida. Pois é. Os cantos vão Corta. à vida. E pode, na minha composição, ficar a faltar elementos fundamentais, como, por exemplo, linhas de força a sair dos cantos que estavam alinhadinhas, estavam a fazer percorrer a fotografia e, ao endireitar o horizonte, elas deixam de ficar nos cantos e perde o impacto, a força que a minha fotografia, que eu tinha tentado dar à minha fotografia. Então, há uma maneira, se já posso interromper? Sempre. Posso interromper sobre o Sempre, assunto? Ricardo. Sempre. É o seguinte, isso é verdade o que está a dizer, mas se a gente tiver uma câmera que tem uma alta resolução, podemos fazer um crop e aproveitar mais um bocadinho da imagem. É verdade. É verdade ou mentira? Não, é verdade, é verdade. O crop existe para ser utilizado. Eu utilizo muitas das vezes, mas eu só vou recortar uma fotografia em último caso, em última necessidade. Claro. Eu tento sempre O usar ideal é... o máximo da minha fotografia. Exatamente, o ideal é o original. Utilizar o máximo do meu ficheiro, evitando, sempre que for necessário, claro que eu não vou deixar, para endireitar uma fotografia, não vou deixar de a recortar, não vou deixar de fazer um crop, mas é sempre em último recurso. Claro. Então, bem... Isto também depende da posição, a linha do horizonte depende da nossa posição em relação ao objeto que queremos fotografar. É verdade que sim. E depende da objetiva também que estamos a fotografar. Tudo isto Exato. É verdade. Mas ela tem que ficar com a sensação... É que nem sempre conseguimos um bom horizonte, devido à nossa posição. Não, mas e até às vezes conseguimos perceber perfeitamente que a Terra é redonda. Isto para não desequilibrar. Mas ela tem que ficar equilibrada, percebe? Nós temos que perceber que as coisas estão equilibradas. Mas muitas vezes não conseguimos ir buscar o melhor ângulo devido à nossa posição. Temos que mudar. Se a gente tomar posição em relação ao objeto que vamos fotografar, vamos ter sempre mais proveito. Claro que sim, absolutamente de acordo. Mas ainda em relação à nossa estabilidade da nossa câmara. Isso é importante, a maneira de manusear a câmera é muito importante. É, porque é tão importante... Estabiliza e é correto. E é uma questão de focagem também. Não ficar uma fotografia tremida, não é? Exatamente. Grande parte das nossas fotografias não estão corretamente focadas, ou seja, não ficam completamente definidas, perdem definição. E porquê? Porque se nós nós percebermos o que é a focagem, sempre que nós carregamos no nosso botão disparador e vamos focar, o que é que acontece? Há um feixe, um sensor, que vai ao nosso sujeito e volta para trás. É um sensor. Este sensor, para funcionar bem, para já, quanto melhor for a objetiva, melhor ele funciona. Porque as objetivas são caras, não é à toa. Elas são caras porque são normalmente muito luminosas. Para serem muito luminosas, o vidro que compõe as lentes, que compõem as lentes, são de muito boa qualidade. Sendo de muito boa qualidade, deixam passar a luz com muito mais pureza. Deixando de passar a luz com muito mais pureza, ganha-se recorte, definição e melhor foco. Ora bem, para se focar, muitas das vezes temos que encontrar zonas de contraste. Por exemplo, se vocês tentarem fotografar uma parede branca, vocês vão ter imensa dificuldade em conseguir focar uma parede branca. Porque se ela está toda branca, o sensor chega lá e perde-se e não consegue perceber onde é que está a parede. Portanto, temos que arranjar uma zona de contraste. Muitas das vezes, quando eu vou fotografar uma parede branca, eu tenho que arranjar uma sujidade na parede para conseguir focar em cima da sujidade. Para arranjar zona de contrastes. A mesma coisa acontece sempre que eu quero fotografar uma pessoa. Nós vamos fotografar sempre exatamente em cima dos olhos. E não é em cima de um olho qualquer. Nós, quando vamos fotografar uma pessoa, vamos focar sempre no olho que estiver mais próximo de nós. Por exemplo, se vocês estiverem-me a fotografar, se estivessem-me a fotografar neste momento, vocês tinham que focar exatamente neste olho e não neste. E vão focar neste porque é o que está mais próximo. Isso porquê? Porque a focagem
A zona que vai ficar focada na fotografia completamente nítida é só a zona onde eu foco. Aí é que fica completamente nítido. Mas vocês vão dizer, mas eu tenho montes de fotografias em que tudo parece que está perfeito, está tudo... E parece que efetivamente tudo está perfeito, mas focado, é só na zona onde eu foco. E quando ampliamos a fotografia a 100%, eu consigo sempre saber onde é que a fotografia foi focada, se foi focada só com um ponto de foco. Portanto, a focagem é extremamente importante, porque a focagem que nos vai dizer ao nosso sujeito ou ao nosso observador onde é que o que é que eu pretendia transmitir com aquela fotografia. Os nossos observadores vão perceber a nossa mensagem começando logo por ver onde é que está a focagem. E uma fotografia bem focada é mesmo difícil. É tão difícil que eu, sempre que vou fazer uma fotografia, eu foco. E vocês sabem que a gente, quando foca, se mantiver o dedo, ela fica focada, é pronta para disparar, não é? E eu o que é que eu faço? Em quase todas as fotografias eu foco. Depois folgo o dedo. Para quê? Como se fosse voltasse a estaca zero, mas ela está focada. E depois volto a focar. E folgo o dedo. E volto a focar. E só por fim é que eu disparo. E porquê é que eu faço isso? Faço isso porque a câmera, na primeira fotografia, que estava completamente desfocada, e o meu sujeito, por exemplo, está a 1,5 m, ela focou para 1,5 m. Mas ele não está a 1,5 m. Ele está a 1,55 m, por exemplo. Quando eu faço a segunda focagem, ele já não está preocupado no 1,5 m. Ele está preocupado em se ele está a 1,50 m ou se está a 1,55 m e vai afinar o foco. E assim sucessivamente. Ele vai focar sobre a focagem e vai ganhando definição. E é nestes ganhos, nestes pequenos ganhos, que nós conseguimos fazer uma fotografia muitíssimo bem focada ou não. Mas é tão importante, para se conseguir uma fotografia bem focada, é tão importante o foco e a concentração com que nós focamos, que eu, em quase todas as fotografias que faço, eu foco e antes de disparar, antes de fazer a fotografia, eu inspiro, faço a fotografia e só depois é que expiro. Vocês podem ter a certeza que isto faz diferença na fotografia. A fotografia, a postura de um fotógrafo é muito semelhante à postura de quem faz tiro, quem faz tiro ao alvo. É rigoroso, o tipo de concentração é muito semelhante para quê? Para as coisas ficarem com rigor, com definição. Senão, corre-se o risco de a fotografia não ter definição. Isso o ideal até, desculpa, o ideal até seria parar o coração. Não, isso não conseguimos. Nós não conseguimos. Nem tanto. Não. Eu não quero. Não é aconselhável. Eu não quero passar por essa experiência. Muito menos na Ilha das Flores, porque se parar o coração, eu vou ter que aguentar-me 3 horas à espera para ser evacuado. Portanto. Porque não há, realmente não há médicos. Olha, quando eu nasci havia um médico nas Flores, desculpa lá à parte, para a ilha toda havia um médico e ele não tinha que fazer. Sim, mas o senhor... Quando eu nasci em 1939, imagine. O senhor, na sua vida adulta, teve a sorte de apanhar aqui a base dos franceses, que tinha um hospital que dava assistência à ilha. E já estava para a terceira na altura. Já não estava na... Só voltei lá e fui em férias. Ok. Agora é que não temos nada disso. Mas eu estava-vos a dizer então que... Eu ia apontar acerca do foco, desculpa lá, acerca do foco. Sim. Devemos aproveitar os focos, aqueles focos luminosos da câmara, ou devemos focar ao centro da fotografia? Não. Só um pontinho vermelho ao centro. Não, eu vou-lhe explicar. Eu vou-lhe explicar, António. Eu raramente utilizo o ponto central. Normalmente utilizo os outros pontos à volta. Mas depois vai perceber porquê. Até porque nas câmaras boas todos os pontos são de excelente qualidade. Nas câmaras mais fracas, o ponto central é que é de melhor qualidade que os outros. Isso é um problema das câmaras mais fracas. Mas eu raramente foco com o ponto central. Com exceção, quando estou a fotografar paisagem,
em que normalmente é no meu primeiro terço que eu foco e posso focar e fazer um reajuste. Mas normalmente eu desloco o meu ponto de foco exatamente para cima do meu sujeito, para cima daquilo que é importante que eu quero fotografar. Exatamente. Certo. Permite-me só uma questão. Todas. Quando estamos a fotografar, por exemplo, vida selvagem, não é? A focagem torna-se mais difícil. É mais difícil. Porque, Há truques para a vida selvagem, ok? Okay. Bom, primeiro, vamos falar nisso? Mas posso já dar umas luzes, mas vamos falar. Primeiro, na vida selvagem, sempre que nós vamos fazer vida selvagem, enquanto que em todo o tipo de fotografia eu utilizo só um ponto de foco, só um ponto, na vida selvagem eu utilizo uma aglutinação de 5 pontos. As nossas câmaras permitem fazer conjuntos de pontos de foco, que se deslocam também ao longo da minha composição. Perfeitamente. Na vida selvagem, eu na mesma ponho o meu ponto de foco, esse conjunto de 5 pontos, em cima da cabeça, não é em cima do olho, porque é difícil numa ave conseguir pôr um ponto de foco, mas se conseguir pôr em cima do olho, é em cima do olho que eu vou pôr. Claro que eu posso dizer, Armando, que se eu estiver a fotografar uma garça real e se fizer 2.000 fotografias uma garça, eu vou aproveitar 20, 30 fotografias. O resto é lixo. Este é o rácio. Isto não tenhamos ilusões. Porque depois o que é que você, quando fizer 2.000 fotografias, se fizê-las bem feitas, você vai ter uma excepcional, uma coisa fabulosa. E depois de ter uma fabulosa, todo o resto é banal. Percebe? Não se esqueça que há um fotógrafo que tinha por... desculpe, eu preciso do comando, mexe na televisão. Desculpe, senão aqui a televisão vai se desligar. Mas houve um fotógrafo que é um fotógrafo que tem uma paixão de fotografar o guarda-rios. E ele levou 10 anos a fotografar guarda-rios. E a paranoia dele era querer tirar uma fotografia de um guarda-rios a entrar a pique num rio, antes do bique tocar na água e ter o reflexo perfeito do guarda-rios no rio. Ele conseguiu esta fotografia. Sabem ao fim de quanto tempo? Ao fim de 10 anos, e depois de ter feito mais de 750.000 fotografias. 750.000! Isso é para o Armando ver em desporto, em ação, o quanto difícil é conseguir a perfeição. Percebe? É preciso batalhar muito. E este indivíduo que fez isto tinha do melhor tipo de equipamento para fazer, porque era uma paixão, fotografar o guarda-rios e queria ter aquela fotografia. Isso foi tão verdade que foi notícia de telejornal, pelo grau, pela resiliência com que o fotógrafo teve em atingir a fotografia perfeita para ele. Percebe? Mas para além de na vida selvagem, para além da aglutinação dos pontos de focos, eu também tenho que utilizar um modo de focos próprio para desporto ou vida selvagem, que é o iServer na Canon ou a focagem contínua na Nikon, que já vamos falar disso a seguir. E depois conjugar também com o disparo contínuo, que é para termos sempre fotografias em rajada e sempre a disparar. E o foco contínuo está permanentemente a focar entre cada disparo, ele não para, é um foco inteligente que está permanentemente a focar. Enquanto que no outro tipo de fotografias, de tudo o que é parado, ele faz a focagem e só depois de estar supostamente focado é que ele faz a fotografia. Portanto, essa conjugação é que faz toda a diferença entre a fotografia de desporto e vida selvagem e outra. Uma outra coisa também muito importante, Armando, na fotografia de aves. Para já, utilizar abrigos, coberturas, ou então fotografar dentro do carro, que os animais não se incomodam com os carros. E também uma outra coisa que é muito importante, que é fazer pré-focagem. Por exemplo, você sabe que, por exemplo, isso acontece muito no desporto. Vamos ver um surfista. Nós estamos a fotografar um surfista na praia e a gente vê a onda. Quando nós começamos a ver a onda e vemos cá 2 ou 3 surfistas a nadar atrás da onda, nós começamos a focar já na onda. Temos que estar a focar na onda. Se o surfista aparecer, é só apontar a câmera ligeiramente para o surfista e já está focado. Isto acontece com o surf, acontece, por exemplo, numa prova de Fórmula 1. Os carros fazem a curva a 100 e tal quilómetros à hora. É quase impossível a focar no carro naquela altura. Eu tenho que estar focado no chão na curva, começa a ouvir o barulho do carro, o gajo está lá focado, e quando o carro aparece, está sempre a disparar, percebe? Mas já estava focado no chão, percebe? Aí isso chama-se pré-focagem.
Em desporto é fundamental utilizarmos a pré-focagem, estarmos já focados no sítio onde vai acontecer a ação. Mas ainda sobre a focagem e sobre o disparo, que é tão importante, os fotógrafos do IPF, o Instituto Português de Fotografia, é o instituto em que forma fotojornalistas. Portanto, os fotojornalistas são quase todos formados no IPF. E eles preparam os fotógrafos para muita ação, muito movimento. E então eles têm a mania e são formatados para fotografarem sempre como se estivessem a fotografar desporto. Sempre enrajado. Eles fazem sempre 4, 5, 6 fotografias seguidas da mesma ação. Mesmo que seja uma coisa que esteja parada. Isso porquê? Porque eles estão convencidos que uma das fotografias de meio foi aquela que vai conseguir a melhor focagem possível. Eu só faço disparo em rajada em desporto ou vida selvagem. Sempre que eu estou a fotografar uma pessoa ou uma paisagem, eu faço muitas fotografias. E faço muito aquilo que eu já vos disse, que é foco, folgo o dedo, foco, folgo o dedo e disparo. Se eu estou a fazer fotografias de pessoas, se eu estou a fotografar uma pessoa, eu não vou, para me sentir satisfeito. Vocês estão a ver aqui por trás de mim, tem aqui uma exposição, parte de uma exposição que eu fiz de um mendigo. São tudo fotografias do mesmo homem, de uma exposição que eu fiz. Eu expus 20 ou 30 fotografias deste mendigo. Eu fiz mais de 2.500 fotografias deste mendigo para ter 20 ou 30 grandes fotografias. Porquê? Porque a expressão humana muda em segundos tantas vezes. Para além dela mudar tantas vezes, a focagem nem sempre pega. Às vezes temos expressões magníficas e ela tecnicamente não fica perfeita. Outras vezes temos uma focagem perfeita e a expressão dele não ficou bem. Portanto, quantas e quantas vezes vocês já não tiveram a fotografar os vossos companheiros, as vossas companheiras, e ao fim de 3, 4, 5 fotografias a pessoa está a dizer: não tens mais fotografias que eu nunca fico bem. Ora, nós quando começamos a fotografar uma pessoa, as primeiras 2, 3, 4 fotografias são só testes. Nós fotografamos para saber se a luz está boa, se a composição está bem, se o equilíbrio de brancos, as cores estão naturais ou não estão. Nós levamos a preparar a câmara em 2, 3 fotografias. Quando vamos começar a fotografar, a pessoa já está farta, já não quer ser fotografada. Claro que ela nunca pode ficar boa. É impossível. Nós temos que... Por isso é que quando vamos fotografar pessoas, nós devemos começar por fotografar com telas objetivas. Afastarmos mais da pessoa. A estar 2, 3 metros afastado. Começar a fazer fotografias, conversando com a pessoa, falando, distraindo, fotografando, para a pessoa se ambientar que nós estamos a fotografar. Depois sim, vamos reduzindo a distância focal para ficarmos mais próximos. Passamos por 50 milímetros. E aí a pessoa já está tão habituada que a gente está ali a fotografar e já não se importa que nós continuemos a fotografar. Mas temos que fazer muitas fotografias para conseguirmos excelentes fotografias. Podem ter a certeza disso. O romantismo, a poesia de que a fotografia da minha vida foi um clique, eu não acredito. Até pode ser, por mero acaso, porque eu estava preparado, porque eu tinha tudo preparado e aconteceu uma ação e eu disparei e fiz a grande fotografia. Mas não é. Isto só é romantismo no old press photo, porque as fotografias tecnicamente até muitas vezes não são boas, mas têm uma grande carga emocional, retratam situações de guerra muito fortes e, portanto, acabam por ter uma grande carga. E nem precisam de ser boas fotografias, porque tem lá tudo a história. Agora, um clique só, isso é mesmo muito, muito difícil. Eu não sei se é para vocês perceberem o quanto de técnica isto tem, mas vocês já devem ter visto garantidamente nos campos de futebol, nos estádios, aquelas objetivas muito grandes, 500 mm, 600 mm, que custam 15, 20 mil euros, em que, principalmente nos treinos de porta aberta que as equipas fazem antes dos jogos importantes, deixam entrar os jornalistas e eles estão para ali a fotografar. E normalmente estão com as objetivas brancas, muito grandes, com uma vara aqui porque elas são muito pesadas, e normalmente estão com a mão assim deitada por cima da objetiva. E estão com a mão deitada por cima da objetiva, porque é que vocês acham que eles estão com a mão deitada por cima da objetiva? Garantidamente que não é por causa do sol, porque essas objetivas estão preparadas para aguentar com sol, com chuva, com frio, com neve. Portanto, nada disso estraga uma objetiva. Porquê é que vocês acham que eles estão com a mão por cima da objetiva? Essa também é boa. Já vi, mas não sei. Ora bem,
este disparo, esta vibração do disparo, o carregar no disparador, provoca vibração na câmara fotográfica. E esta vibração passa à objetiva. E como a objetiva daquelas vai buscar coisas muito ao longe, qualquer vibração fará com que fique tremido, com que perca a definição. E eles estão com uma das mãos por cima para a vibração passar ao nosso corpo e fazer a ligação à Terra como se fosse um para-raios. E aí ganham estabilidade na vibração e a fotografia fica muito melhor. Isso é para vocês perceberem a focagem, o quanto difícil é. Se eu disse a vocês, quando se faz retrato, o foco deve estar exatamente em cima do olho mais próximo, no animal a mesma coisa, sempre que estiverem a fotografar flores, e se a flor tiver aqueles estiletos, estão a ver uma azália, conhecem a azália? A azália é uma flor em V, e que depois lá de dentro saem os estiletos. Os estiletos é como se fossem, a ponta dos estiletos é como se fossem os olhos da flor. Ou seja, o foco vai ser aí e não no fundo da flor lá ao fundo. O fundo da flor, se ficar desfocado, paciência. O que é importante é a primeira parte, aquilo que nos está entrando pelos olhos dentro, é que tem que estar perfeito. E o resto vai perdendo o foco com a naturalidade de qualquer fotografia. Portanto, o foco tem que estar sempre, mas sempre, sempre, no sítio certo. A postura do fotógrafo, para se conseguir bons resultados em termos de foco e em termos de definição, é tão importante que, quando estamos a fotografar, nós devemos estar sempre que o nosso pé indicador, e todos nós temos um pé indicador, eu uso o pé esquerdo, eu uso o pé direito, o nosso pé indicador deve estar para a frente. E o nosso outro pé deve estar um pouco mais atrás, a 33 graus, para dar estabilidade. Como se fosse um pé de galo, para dar estabilidade. Mas as pernas não devem estar irtas, devem estar ligeiramente fletidas, para todo o nosso corpo estar a amortecer todos os movimentos que nós fazemos, e com tudo isto, nós ganhamos qualidade na focagem e ganhamos recorte, ganhamos definição. Fotografar está muito longe de ser um momento de convívio. Fotografar é um momento de solidão entre o fotógrafo, a câmara e o sujeito. É uma energia que passa entre estes três elementos que só pode ser nossa, não é, que é totalmente incompatível com a partilha de uma gargalhada ou com a partilha de uma anedota. Fotografar a sério é efetivamente um ato de solidão, até porque é um ato de criação e tem que ser um ato de muita concentração para nós conseguirmos ter bons resultados. Mas podem ter a certeza disso. E quanto mais nós sabemos de fotografia, quanto mais segurança nós temos em nós próprios, mais falhamos, porque muitas das vezes descansamos, que sabemos, está tudo perfeito, e é quando nós falhamos. Isso é como quando nós fazemos um trilho. Se o trilho está um bocadinho complicado, nós vamos muito concentrados e não escorregamos, não caímos. Quando o piso começa a ficar melhor, nós começamos a extrair, dizemos uma piada para o lado e escorregamos e caímos. Acontece isso muitas de vezes para quem gosta de fazer trilhos, portanto, quando a gente começa a relaxar é quando nós falhamos. Ora bem, eu vou então dar seguimento aqui ao PowerPoint, que eu já falei em quase tudo o que está aqui, mas para não me esquecer de nada, eu vou então passar aqui o nosso PowerPoint. Ora bem, segurar a câmera com a mão esquerda debaixo da objetiva é fundamental para dar estabilidade, para mantermos a fotografia com o horizonte direito, bem estável e sem tremer. A mão direita serve para segurar a câmera. A mão direita serve para segurar a câmera e o dedo indicador está sempre a descansar sobre o botão disparador. Eu nunca retiro este dedo daqui, ele está sempre aqui pousado. Eu só o retiro daqui para mexer na velocidade quando preciso mexer. O resto ele está sempre pousado e sempre pronto para disparar se for preciso. Até porque este botão faz duas coisas extremamente importantes. Uma delas é focar e a outra é medir a luz. Ao mesmo tempo, em simultâneo. Isto tanto serve para medir a luz como serve para focar. São duas coisas que nós devemos habituar desde o princípio a fazer em separado.
Eu normalmente primeiro faço a medição de luz e depois esqueço completamente o fotómetro. Depois vamos falar sobre isso. E depois de medir a luz, só me preocupo com a focagem. A focagem é a última coisa sempre a fazer e é aquela que eu repito muitas vezes, porque é daí que vai depender eu conseguir ter grandes fotografias ou não. O polegar e o indicador da mão esquerda servem exatamente para dar estabilidade objetiva e para fazer reajustes. Antigamente eram muito utilizados, mas voltaram a ser outra vez nas mirrorless, porque as mirrorless têm a abertura aqui atrás numa roda como antigamente, e se eu quiser fazer focagem manual, é com esses 2 dedos que eu vou fazer aqui a focagem manual na frente da objetiva. O pé indicador deve estar posicionado para a frente do corpo e o outro pé deve estar a 33 do nosso corpo. As pernas devem estar ligeiramente fletidas. Quando eu faço fotografias de joelhos, e faço muitas vezes a fotografia ajoelhado, aliás, eu faço muitas fotografias de joelhos, faço muita fotografia deitado no chão. E vou-vos explicar porquê. Uma das coisas que torna as fotografias fabulosas é elas serem impactantes. Aquela coisa de alguém vê e diz, caramba, uau, isso é fantástico, nunca vi desse prisma. E uma das formas de poder fazer isso, facilmente, é fazer fotografias deitadas no chão. Todos nós já nos esquecemos como é que é o mundo visto do chão. Porque nós até aos 3 anos não temos recordações nenhumas. E depois dos 7 anos começamos a ver como adulto e pronto, e acabou-se, e levamos a nossa vida toda a ver sempre na posição que nós vemos hoje em dia. Vocês experimentem a chegar a uma praça, um sítio qualquer, em frente à Praça do Comércio, estão na Praça do Comércio, tiram uma fotografia normal. E depois deitem-se no chão e tirem a fotografia com a câmera junto ao chão. Vocês vão ver que a Praça do Comércio torna-se muito mais interessante. E depois, como ninguém se lembra do que é ver a Praça do Comércio do chão, ela torna-se impactante. Uau, caramba, isso é fantástico. Portanto, são estas pequenas coisas que tanto podem ser utilizadas com um smartphone, com uma câmera de 300 euros ou com uma câmera de 3000, mas que faz toda a diferença na fotografia. Que é a forma original como nós fazemos a fotografia. E o impacto é-nos dado por caramba, é uma coisa, nunca vi por esse prisma. Quando alguém nos diz isso, nós fomos extremamente criativos. Se vocês chegarem a um mirador, seja ele qual for, o mirador da Graça, o mirador da Rua de Fogo, o mirador da Pedrinha, o mirador qualquer, se vocês chegarem ao mirador e fizerem a fotografia normal, esta fotografia já aparecer na net milhões de vezes. A mesma fotografia. É sempre igual. Se vocês, em vez de ficarem no mirador, se afastarem-se 10 metros para a direita ou 10 metros para a esquerda, se conseguirem descer 2 metros ou subir 1 metro, vocês vão mostrar a mesma paisagem por um prisma completamente diferente. Porque ninguém sai do mirador. As pessoas chegam e as pessoas são tão comodistas que onde chegam, fazem a fotografia e acabou-se. Isto é não criar impacto. É determinante ou pôr o joelho no chão, ou deitar, ou pôr no primeiro plano umas florinhas, ou enquadrar como uma ombreira de uma casa. Basta só fazer ligeiramente diferente que cria impacto. E isto é nós só temos quando chegar num sítio pensarmos, isto é o que toda a gente faz, então não vou fazer, tenho que fazer diferente. Se fizerem diferente, se procurarem um ponto de vista diferente, isto por si só já está dando impacto às vossas fotografias. Podem ter a certeza disso. Bom, sempre que eu ponho o joelho no chão, normalmente coloco o meu cotovelo do mesmo lado em cima do joelho para dar estabilidade, para servir como se fosse um pequeno tripé. Também utilizo muitas das vezes o cotovelo assento em cima de uma mesa ou em cima de um muro para dar estabilidade. Isto principalmente quando nós temos pouca luz. Sempre que nós estamos a fotografar com ambientes de pouca luz, temos que ter muito cuidado na estabilização da câmara, de forma que as fotografias não fiquem sob pena de elas ficarem tremidas. Se estou deitado no chão, apoio-me com os cotovelos, é muito importante. O corpo tem que estar muito confortável e muito apoiado para nós fazermos boas fotografias, para fazermos fotografias com impacto.
Ora bem, sempre que faço uma focagem, folgo o dedo 1, 2, 3 vezes para melhorar a focagem, e vocês podem ter a certeza que, se habituarem a este ritmo, faz toda a diferença. E depois também vos passo esse PowerPoint. Portanto, este PowerPoint e a gravação da aula eu dou a vocês, apesar de que eu falo muito para além do que está no PowerPoint, mas eu depois dou-vos para vocês ficarem como material de revisão. Pronto, antes de disparar, inspire, mantenha a respiração e depois faça a fotografia e expire. Isto é algo que eu também já vos tinha falado. Isto são alguns gráficos, algumas imagens, para vocês depois perceberem tudo aquilo que eu disse até agora, o que é correto e o que é que não é. Por exemplo, reparem, por exemplo, esta posição, eu utilizo muitas das vezes apoiar os cotovelos na minha própria, no meu corpo, quando tenho pouca luz, para dar estabilidade, o pé indicador para a frente, o outro para trás a 33, isto não faz sentido. Enfim, o cotovelo apoiado em cima do joelho faz todo o sentido. O que tem o X é o que não se deve fazer, o que tem o V são exatamente posições corretas para se fotografar com firmeza, com estabilidade, de forma que possamos tirar partido da qualidade fotográfica. Isto é mais uns esquemas também, pronto, são mais exemplos para vocês depois recordarem e verem se tiverem alguma dúvida. Pronto, isto estão a ver. Dá muito jeito ter no carro uma esteira maior do que essa. Uma esteira plástica. E porquê? Porque uma esteira impermeável, principalmente para quem gosta de fazer fotografia de paisagem, uma das alturas melhores para se fotografar paisagem é a seguir uma carga d'água. A seguir uma chuvada boa. É excelente para fotografar. Porquê? Porque toda a matéria que tem em suspensão, e há sempre matéria em suspensão na paisagem, depois da chuva, esta matéria vem toda à terra. E o ar fica rarefeito, fica límpido, fica de uma transparência excelente para se fotografar. Depois também as poças de água provocam reflexos giros, dão boas fotografias. Deitado no chão, dão um ângulo fantástico. O chato é que ficamos molhados. Portanto, se tivermos uma esteira, dá sempre jeito. Por exemplo, para quem gosta de fotografia de natureza, para quem gosta de fotografar macros, para quem gosta de fazer cogumelos, dá muito jeito ter uma esteira no carro para fotografar os cogumelos. Nós temos de estar deitados no chão. Sempre que eu quiser fotografar, a fotografia só serve para valorizar o nosso sujeito que estamos a fotografar. A fotografia não faz sentido, a não ser que eu queira fotografar e queira denegrir alguém. Imaginemos que eu estou a fotografar uma campanha eleitoral e quero pôr abaixo um candidato, aí sim eu vou fazer fotografias de forma de o prejudicar. Como é que eu posso prejudicar? De uma forma muito simples. Fotografar de cima para baixo. Sempre que eu fotografar de cima para baixo, eu estou a prejudicar o meu sujeito. Eu estou a retirar-lhe importância. Eu estou a esmagar contra o fundo. Eu estou a confundir com o fundo. Ou seja, retiro-lhe importância. Sempre que eu quero valorizar o meu sujeito, eu tenho que fotografar ao nível do meu sujeito, ao nível dos olhos dele, ou até um bocadinho mais baixo, que é para o valorizar, para o dar-lhe importância. Sempre que eu estou a fotografar um bebê, eu tenho que me deitar no chão, ao nível do bebê. Eu nunca o vou fotografar de cima para baixo, senão ele vai ficar um bebê, uma massa espalmada contra o fundo. Isso não tem piada, não dá tridimensionalidade, não dá grandeza, não valoriza. Portanto, eu sempre que vou fotografar um sujeito, eu tenho que estar ao nível dele, ou até de preferência ligeiramente abaixo. A mim mete-me alguma confusão sempre que eu vejo fotografias sociais nas entradas dos espetáculos, agora está muito na moda na entrada dos concertos, espetáculos, é ver uma zona para a fotografia com um cartaz com os patrocinadores por trás e as pessoas põem-se ali na frente e não sei o quê, e tiram as fotografias sociais, e os fotógrafos normalmente são homens altos e ainda por cima põem-se todos esticados, que é para dizerem que são importantes, e estão a fotografar-se. Então, se têm a sorte de apanhar uma pessoa baixinha, os gajos fotografam picada de cima para baixo, que a pessoa fica assim mesmo uma coitadinha, pagou o seu bilhete, mas parece que até não pagou, fica assim... Eu paguei o bilhete, mas eu não sei se posso entrar, se dá-me licença, quer dizer, fica mesmo com cara de coitadinho. Pá, não pode ser. Nós fotógrafos, temos a obrigação de valorizar o nosso sujeito e nunca o diminuir, a não ser que tenham a intenção própria disto. Mas senão, a valorização é o que faz sentido na fotografia. Ora bem, então como valorizar o sujeito?
nunca fotografar de cima para baixo. Sempre ao nível do nosso sujeito, ou ligeiramente abaixo, de baixo para cima, de forma a que o nível da nossa câmara fique exatamente ao nível dos olhos do nosso sujeito. Mas se for um cogumelo, ele tem que estar exatamente ao nível do cogumelo, tem que estar deitado no chão. Se eu estiver a fotografar uma ave pequenina, tem que estar deitado no chão a fotografar a ave. Aliás, Armando, tudo o que é aves, na vida selvagem, fotografa-se muito a rastejar. Uma das formas de nós chegarmos... Não sei que tipo de vida selvagem é que gosta de fotografar. Tem alguma específica, Armando, ou não? Fundamentalmente aves. Aves. Okay. Há várias formas de fotografar aves. Mas uma das formas, se elas estiverem no meio ambiente e nós pudermos rastejar, nós, a 10, 12, 15 metros de uma ave, ela normalmente não foge. Fazemos a primeira fotografia com a teleobjetiva para ficar com o registro dela muito longe. E depois começamos a rastejar até lá. Rastejamos 3, 4 metros. Levantamos ligeiramente, sem nos levantarmos só, e disparamos. Já temos uma fotografia melhor, mais próxima. Rastejamos mais 2, 3 metros. E vamos lá e fotografamos. E assim sucessivamente. Outra forma também de se conseguir apanhar muitas boas aves, é criando comedores e bebedouros. Vocês, como aí no continente, a água não é tanta quanto isso, principalmente no Alentejo, há extensões enormes sem água. Se vocês, no meio do nada, criarem um bebedouro e depois à frente do bebedouro arranjarem um galho bonito, enterrado na terra, com um sítio bom, com um galhinho bom mesmo que para pousar, e vocês depois estiverem escondidos no meio de uma rede, atrás, é um sítio excelente, porque a ave, sempre que for um bebedouro ou sempre que for um comedor, ela vai tentar pousar antes para mirar à volta se há perigos e depois é que vai comer ou beber. E como você não quer mostrar o comedor, porque é uma forma de mostrar que criou um artificialismo para fotografar uma vida selvagem, você só quer mostrar um pau bonito, percebe? Onde a ave está pousada. Portanto, há milhentas formas, há milhentos de artifícios para nós fotografarmos os nossos sujeitos. Agora, temos que estar sempre ao nível. E vida selvagem fotografa-se muito, mas muito, muito sentado, deitado, enfim. Eu nunca mais me esqueço, há muitos anos, quando montamos, na altura, nos primeiros 5 anos em que eu estive à frente da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, nós trouxemos centenas de horas de formação aos Açores na altura. E uma das formações, eu fiz 2 formações que fui formando, apesar de ter acompanhado muitas outras, porque acompanhava e ajudava os formadores que vinham dar formação, mas numa das que eu fui formando foi exatamente numa de fotografar vida selvagem. E nós, para fotografarmos garças reais, cinzentas, aquelas muito grandes, muito bonitas, que estavam instaladas na Lagoa das Furnas naquela altura, tinha lá 12 ou 13 aves que estavam há umas semanas ali, nós tivemos que montar tendas e entrar para as tendas às 4 da manhã, de noite escuro. E quando entramos para as tendas, elas voaram só com o barulho do nosso pisar no chão. Nós nem acendemos lanternas. E só as fotografamos 2, 3 horas depois de manhã, quando amanheceu, que elas já tinham regressado. Mas, neste dia que fomos fotografar as aves, nós não tomamos duche. Neste dia que nós fomos fotografar as aves, nós não fizemos a barba, não pusemos aftershaves, não pusemos perfume nenhum. Porque a vida selvagem topa tudo isso. Portanto, nós, quando vamos fotografar vida selvagem, é exatamente como os caçadores. Temos que pensar exatamente com eles. O vento tem que estar sempre para as nossas costas, não podemos levar perfumes, não pode haver barulhos nenhuns. Tudo tem que ser exatamente como se fôssemos caçadores. Porque vamos efetivamente caçar, mas caçar só fotografias. É uma forma de caçar do século XXI muito mais ecológica e politicamente correta e muito mais interessante. Composições simples e fechadas. Na fotografia, como em toda a arte, o menos é mais. Quanto menos colocarmos numa composição, mais interessante fica a fotografia. Quanto mais fecharmos uma fotografia, uma composição em que tenha lá tudo o que nós precisamos, mais interessante fica. Quando mostramos o mundo todo,
é muito difícil de fazer uma fotografia interessante. Por isso não é fácil fotografar com as grandes angulares. As grandes angulares mostram muito, muito mesmo. É interessante fotografar com as grandes angulares quando sabemos potencializar a aproximação, o exagero que elas fazem, e nós vamos ver exemplos disso tudo. A luz principal tem que estar sempre por cima do nosso sujeito e não fora dele. Por exemplo, o Luís Melo, aqui na nossa composição, tem a luz por trás dele, não está em cima dele. Ou seja, o fundo é que está a ser eliminado. Ou seja, o fundo é que está a ter o protagonismo. Isso não faz sentido. A Joana é a mesma coisa. A luz principal está por trás dela. Ou seja, as fotografias que ela tem pendurado ao fundo é que estão a ser o elemento de atração para mim. Eu sempre que olho para a Joana e vejo as fotografias lá do fundo. Porque a Joana está mais escura. E concentro-me nas fotografias. Isto não faz sentido. Eu tenho que me concentrar na expressão dela. Portanto, na fotografia é rigorosamente o mesmo. A fonte de luz tem que estar por cima daquilo que nós queremos. Muitas das vezes isso não acontece. Por exemplo, quantas das vezes nós estamos na paisagem, ei, pá, que luz de bonita, pegamos na câmara. Isto não acontece no continente, porque no continente está mau tempo um mês. Está bom tempo 10 meses. Aqui nos Açores é que muda 3 ou 4 vezes por dia o tempo e nós temos essa coisa magnífica que temos sempre nuvens e está sempre a mudar e temos sempre luz fantástica porque está sempre a mudar. Mas quantas e quantas vezes eu passo num sítio, está uma luz fantástica, eu pego na câmara e quando vou apontar a luz já mudou de sítio porque a nuvem me passou. Tapou a zona que me interessava. E muitas das vezes tem que estar à espera que a nuvem volte a passar e que a luz bata no sítio certo. E muitas das vezes não volta a acontecer. Tem que voltar no outro dia, daqui a um ano, ou não. Posso até nunca apanhar aquela fotografia que eu idealizei, porque nunca apanhei a luz no sítio certo. Mas determinante. A luz, se não estiver no sítio certo, só estraga a fotografia. A luz, se não estiver a bater no nosso sujeito principal da nossa composição, só estraga a fotografia. É preferível não fazê-la. Num retrato, o foco deverá ficar sempre em cima do olho que estiver mais próximo de nós. Mas sempre. Não é no nariz, não é na bochecha, não é na testa, é na íris do olho, é em cima do olho. Problema, os óculos, quando estamos a fotografar pessoas com óculos, é um grande problema. Porque muitas das vezes apanhamos os reflexos dos olhos e o foco vai ao reflexo e a cara até fica desfocada. É um grande problema. Quando eu tenho pessoas com óculos, eu tento focar aqui neste cantinho. Aqui neste cantinho que esteja fora da moldura, fora do ar dos óculos, de forma a ter o meu foco o mais próximo possível dos olhos. Mas claro, vocês podem perguntar, mas tem duas pessoas, uma ao lado da outra. O fotógrafo tem sempre uma preferência. Sempre. O fotógrafo, sempre que está a fotografar duas pessoas, tem sempre uma preferência. E garantidamente que vai pôr sempre o foco na pessoa por quem tem mais empatia. Mas isso é indiscutível. Não há volta a dar. A fotografia é sempre um autorretrato. A fotografia é sempre aquilo que nós somos. Sempre nós fotografamos todos exatamente porque nós somos, porque nós vivemos, porque somos. É um autorretrato permanente. Nas flores, o foco deverá ficar exatamente nos estiletes, na ponta dos estiletes, tal como eu já vos tinha dito. Ponto de foco. O ponto de foco é um dos ajustes mais importantes durante um registro fotográfico. Isto porque a zona onde se faz o foco é a única zona que irá ser focada. Isso eu também já vos tinha dito e fica aqui para não se esquecerem e lerem isso montes de vezes. Mas eu vou-vos provar isso ao longo da formação, de que é só onde nós focamos que fica focado. Independentemente de muitas fotografias, aparentemente tudo estar focado. O foco irá permitir que o sujeito fique em destaque, condicionando o olhar do observador. É uma das ferramentas que nós temos mais importantes para chamar a atenção de quem vê as nossas fotografias, o que é que nós pretendíamos com aquela fotografia. Portanto, o foco é efetivamente determinante, importantíssimo e vai condicionar sempre, mas sempre toda a nossa vida fotográfica. Há duas formas de focar. Há o foco manual, que é muito utilizado. Aliás, eu sempre que fotografo com tripé
e pelo Live View. O que é isso do Live View? É, em vez de fotografar aqui pelo display, é fotografar, em vez de fotografar aqui pelo visor, é fotografar pelo display. Ou seja, é fotografar por aqui. Sempre que eu estou a fotografar por aqui, em tripé, eu utilizo a focagem manual. Desligo o autofocus e vou focar com as mãos na objetiva. A focagem é muito mais precisa do que o autofocus. Sempre que eu estou a fotografar sem tripé, eu utilizo o autofocus, porque o autofocus sem tripé é muito melhor e quanto melhor for a nossa objetiva, melhor foco eu consigo. Eu utilizo sempre, mas sempre, só um ponto de focagem. Só faço aglutinação de pontos quando vou fotografar vida selvagem ou desporto. É isso que eu estava a dizer. Só utilizo um conjunto de pontos de focagem em desporto e vida selvagem. Desculpa lá, eu tenho uma dúvida. Todas. Quando, por exemplo, é fotografar desporto ou vida selvagem, e quando utilizamos mais do que um ponto de focagem, quer dizer que estamos a focar vários pontos ao mesmo tempo? Não, um conjunto de pontos juntinhos. Qual é a câmara que tem? Tenho uma Canon, uma 5.4. Uma 5D, o 4D. 4D, sim. Sim, é fácil mudar o foco. Você vai na 5D, é muito fácil porque eu tenho aqui a 5D Mark III, portanto é fácil de explicar. Você quando põe os pontos de foco... Não é, eu sei mudar o foco, mas quando seleciono um conjunto de pontos de focagem, sim, ele na prática só me vai ir buscar um ponto de focagem, não é? Não, ele vai assumir que um ponto são 5. É uma zona. É uma zona. Mas vai focar toda aquela zona? Aquela zona. Mas aquela zona é pequenina. Aqui na cabeça de uma ave é mesmo só a cabeça da ave, percebe? Sim. Portanto, não, você estiver com uma tela 300, se tiver com uma tela 300 e estiver a 6 metros 5 metros de uma ave, os 5 pontos estão em cima do olho e um bocadinho à volta, percebe? Mas, por exemplo, em fotografia de desporto, nomeadamente desporto motorizado, sim. Quando a gente está, por exemplo, a focar um carro e o carro... se a gente focar para a zona, por exemplo, da porta, não é? Ou sim. A zona do capo da parte da frente ou a zona da parte de trás vai ficar mais desfocada do que aquilo que a gente focou, não é? Sim. Numa prova de desporto eu ponho o meu ponto de foco sempre na frente do carro, nos faróis. Sempre, mesmo que ele venha de lado, pronto, claro, se ele vier de lado, se eu estiver paralelo a ele, não pode ser na frente, né? Mas vamos supor que está a fazer uma curva, ele surge-me na curva, eu ponho sempre na frente dos faróis, porque para mim é como se fossem os olhos do carro. Para já o interior, você nunca vê o interior. O que está dentro de um carro de rally, você nunca vê, os vidros não deixam ver. E portanto, isso, aliás, você só consegue ver o interior de um carro se disparar o flash. O interior de um carro nunca é visível na fotografia porque os vidros fazem espelho. Se reparar, os fotojornalistas nunca utilizam o flash. Nas conferências hoje em dia ninguém utiliza flash. O flash sai de moda. Mas sempre que alguém importante vai preso, os fotógrafos põem-se na entrada das cadeias para fazer fotografias à entrada e à saída. E aí sim, eles utilizam o flash. Porquê? Porque o flash passa o vidro e vai projetar-nos a primeira coisa que aparecer. Pode ser o preço, como pode ser um polícia, percebe? É o que aparecer, a primeira coisa que aparecer. Portanto, e volta para trás. Ou seja, é a única forma que nós temos de ver o interior de um carro. Portanto, por isso é que também em desporto não se utiliza flash. Nunca se utiliza flash em desporto nem em espetáculos por 2 ou 3 razões. Uma, estraga a coreografia. Se for um espetáculo, estraga completamente a coreografia a ver os disparos dos flash. Depois distrai completamente. Imagina o que é. A Marisa está a cantar, está concentradíssima num fato, estão 10 fotógrafos à frente e os 10 estão a disparar flash. E daqueles flash todos, aquilo distrai completamente a atenção. Depois, no desporto, é um perigo. Tu estás a fotografar, por exemplo, em BTT, estás a fotografar um miúdo que vem correr no meio da mata a uma velocidade estúpida. Tu disparas num flash e ele por segundos fica sem ver.
e enfia-se na primeira árvore. É um perigo. Portanto, há coisas que não se pode fazer em fotografia, e o flash é uma coisa que nós temos de ter muito cuidado, não pode ser utilizado de qualquer maneira. Mas pronto, aqui ainda em relação ao que é muito importante no desporto e na vida selvagem, é esta pequena aglutinação, e a 5D faz isso muito bem. E depois é a mudança do foco, que em vez de ser as mudanças de foco que eu já vou falar a seguir. As mudanças de foco que eu já vou falar a seguir para juntar à vida selvagem e outro. Okay? Ora bem, como escolher os pontos de foco, normalmente as nossas câmaras têm este símbolozinho que está aqui, que normalmente também está aqui na parte de trás, é este primeiro botão aqui da parte de trás, e quando isso acontece, aparecem aqui os pontos de foco. Exatamente assim, normalmente é assim. As câmaras agora melhoram, em vez de terem só esses 9 pontos, já têm até 49, 50 e tal, têm fileiras e fileiras de pontos de foco. As câmaras novas agora são excelentes, têm montes e montes de pontos de foco, e portanto, normalmente é assim. Eu normalmente utilizo só um, portanto, desloco para o sítio que fica mais próximo do meu sujeito. Ora, quantas vezes tentamos fazer uma fotografia focada e ela fica desfocada? E fica desfocada porquê? Isto acontece muitas vezes porque o fotógrafo desconhece as opções automáticas de foco das nossas câmaras. Nós temos vários modos de focagem. No caso da Canon e da Nikon, nós temos o One Shot IF ou o Nikon IF Single. E isso o que é que quer dizer? Isso quer dizer que quando nós estamos neste modo de focagem, isto é perfeito para fazer quase todo tipo de fotografias, de coisas paradas, pessoas, vida social, fotojornalismo, paisagem sem tripé. Depois do sujeito estar focado, ou seja, eu foco num determinado sujeito e enquanto eu não aliviar o dedo desta pressão no meu botão disparador, a câmera bloqueia o foco e acende uma luz verde quando supostamente está focada. E só faz a fotografia depois de estar focado. Ou seja, se não estiver supostamente focado, e muitas das vezes estou a tentar focar uma coisa que não consigo o foco, e ela nunca dispara. Ela só dispara se supostamente estiver focado e acende-nos uma luzinha verde. Ou então dá um apito. Eu, por acaso, não ligo muito ao apito porque eu tenho as minhas câmaras todas em silêncio. Eu detesto os apitos, os barulhos que as câmaras fazem, distrai imenso, principalmente quando estamos a fotografar um concerto, uma vida social, é que temos que fazer muitas fotografias. Eu tenho as minhas câmaras o mais silenciosas possíveis, com menos barulhos possíveis, para não distrair, porque eu é que não quero ser a atração. O fotógrafo não deve estar nos sítios para distrair ninguém. Deve estar para captar, mas da forma mais despercebida possível. Por isso é que nós, quando estamos a fotografar qualquer coisa social, devemos nos deslocar devagar, com lentidão, usar roupa escura. Os fotógrafos de vida social normalmente estão quase sempre todos de preto, que é para passarem muito despercebidos, para não darem atenção, para não chamarem a atenção, para passarem despercebidos, para não atrair nada, e pronto, e para fazer o seu papel. A câmara fotográfica, neste modo, só permite fazer a fotografia depois de estar supostamente focado. E eu digo supostamente porque grande parte das fotografias que nós fazemos, que a câmara diz que está focada, muitas das vezes não está. Eu devo usar sempre o ponto de foco o mais perto possível do meu ponto de interesse, o meu sujeito, mantendo já a composição final. Ou seja, eu faço uma composição, vou-vos dar um exemplo. O Armando está mais para a direita, ou então o António ainda está mais. O António está muito para a direita da minha composição. Aquele quadradinho é a nossa composição. Se o António está todo para a direita, eu vou ter que usar o meu ponto de foco o mais à direita possível. E nunca o do centro. Ou seja, eu vou tentar fazer a minha composição já final e vou deslocar o meu ponto de foco. Como o António, entretanto, pôs-se para a esquerda, se eu agora fosse fazer a fotografia, tinha que mudar o meu ponto de foco exatamente para o lado oposto. Mantendo já a minha composição final. Eu só vou fazer reajustes se não conseguir, na minha composição, apanhar o meu sujeito com um dos pontos de foco. Se eu não conseguir, eu vou fazer a focagem com o que estiver o mais próximo possível e então depois, sem folgar o dedo,
fazer uma pequena recomposição da minha fotografia. Isso é importante, podem ter a certeza. Por isso é que há pouco o António estava-me a perguntar se a focava era com o ponto do centro, e eu agora já acabei por explicar que raramente é com o ponto do centro, vai depender muito do meu sujeito onde é que está. O meu sujeito na minha composição onde estiver, onde devo pôr o meu ponto de foco. Certo? Portanto, os pontos de foco é das coisas que se mais usa. Olha, usa-se tanto, que se vocês repararem aqui na minha 5D, o meu joystick que tinha aqui uma borrachinha, e é com essa borrachinha que eu mudo os pontos de foco. Eu estou sempre a mudar tanto que a borrachinha já desapareceu e agora dá-me cabo dos dedos, pá. Portanto, isso é para vocês verem o quanto eu mudo o meu ponto de foco. Eu estou permanentemente a mudar o meu ponto de foco ao ponto que já não tenho a borrachinha aqui na minha 5D. Ó, José, se for um retrato grande, muita gente, várias pessoas, consegue-se focar o grupo todo? Boa pergunta. Nós normalmente um grupo está em linha, nós colocamos o ponto de foco nas pessoas que estão no centro da nossa composição e pronto, porque normalmente as pessoas que estão no centro são as mais importantes. Vamos imaginar, temos um grupo, o António Câmara, mais a sua família, você é o anfitrião, você é o elemento mais maduro da família, vai ficar ao centro e os seus filhos aos lados e depois os netos. Portanto, você é a pessoa mais destacada no centro, é aí que eu vou pôr o meu ponto de foco. Percebe? Sempre. Isto sempre. É válido para qualquer número de pessoas. Sim, é válido para isso, é válido para um casamento, normalmente os noivos é que estão ao meio. Sim, o casamento estão ao lado, é válido para uma pessoa de anos, uma pessoa que faz anos, a pessoa que faz anos é que está no meio, é válido para quase tudo, percebe? Se estivermos num discurso, o Cavaco está com o Cavaco agora, o Marcelo está com o António Costa, o Marcelo que me tem ainda um valor ainda superior, a gente vai pôr o ponto de foco no Marcelo e não no António Costa, não é? Portanto, mas se o António Costa estiver com o ministro, a gente vai pôr com o ministro qualquer, vamos pôr o ponto de foco no António Costa, não é? Porque valorizar o sujeito. Claro, sempre. Vamos sempre valorizar o sujeito da nossa... a não ser que também pode acontecer. Eu vou fotografar o António Costa, mas quero dar valor à oposição. Sim, porque quem for ver a fotografia vai olhar para a pessoa principal, claro, e se ela estiver desfocada, não presta. Claro, vou pôr o meu ponto de foco exatamente naquilo que me interessa, percebe? É a forma de nós levarmos o nosso observador a entender o que é que eu pretendia com aquela fotografia. Percebe? Eu sei que se vai falar mais à frente, por exemplo, na abertura e na desfocagem, mas como é que se consegue tirar uma fotografia com um fundo não desfocado? Portanto, tudo focado. É muito fácil. E quando eu der a abertura de diafragma, o António Câmara... É que eu não gosto, muitas vezes, não gosto do fundo desfocado. E há pessoas que adoram, dizem é mais profissional, não sei o que mais. Eu adoro o fundo desfocado. Mas adoro. Mas não por ser mais profissional, mas sim para me concentrar naquilo que é importante, percebe? Por exemplo, António, se eu fosse fotografá-lo assim, no seu escritório que está aí, tal como a câmara do seu computador está a dar, eu quase que não olhava para si e ia-me distrair com tudo o que eu estou a ver, com a imensidade de coisas que você tem, percebe? Se eu quisesse mostrar você no seu escritório, mas concentrando-me em si, eu vou desfocar o fundo, você vai ficar perfeito, eu vou perceber que o seu escritório é um conjunto de 80 anos de vida, mas sem me desviar da atenção dos seus 80 anos, percebe? Entende? Curioso. É isso que é importante. Nunca tinha pensado nisso, mas aí eu acho que realmente o fundo desfocado tem toda a razão de ser. E quanto mais andarmos nesta formação para a frente, mais o António vai ficar fascinado com o fundo desfocado. Percebe? E vai perceber o sentido que faz. Porque estas câmaras modernas agora desfocam o fundo. Quer dizer, se a gente não alterar como é que elas vêm de fábrica, elas vêm sempre com o fundo desfocado. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí, não. Mas vamos... Uma coisa a ser tempo. Cadê uma coisa a ser tempo? Claro. Desculpe lá ter interrompido. Não, pelo amor de Deus. Hoje estamos a falar em foco e eu aproveitei a chance. Claro que sim. Pronto, este é o modo de focagem que eu mais uso. É um one shot, é aquele que eu mais uso em quase todo o tipo de fotografia que eu faço. Depois temos o modo de focagem que é o AI Server, AF, ou Nikon AF contínuo. E este sim é para desporto e vida selvagem. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, enquanto que no one shot eu carrego no meu botão disparador e ele leva ali a focar
e só dispara depois de estar focado. Neste aqui, sempre que eu estiver a carregar no meu botão disparador, ele está permanentemente a focar. Ó Jorge, você que tem a Alpha eu penso que utiliza muito a nomenclatura da Nikon. Isto está lá, focagem contínua, focagem simples. É igual. É muita nomenclatura da... Pronto, se alguma Sim. vez tiver alguma dúvida, é uma questão da gente também ver aqui no Google, mas eu penso que a Alpha é muita nomenclatura da Nikon. Percebe? Ela é muito parecida. Eu tenho as duas e elas... Pronto, e tendo as duas você já deve ter percebido isso. Pronto, pronto, isso é porque eu só me lembrei agora que tinha uma Sony e estava aqui a pensar nisso. Pronto, eu uso este modo de focagem sempre que estou a fotografar qualquer tipo de desporto. Vida selvagem, alguém muito movimento, por exemplo, uma grande onda no meio de uma tempestade a arrebentar contra a costa, tudo o que tiver muita ação, que se desenrola muito rápido, eu preciso de uma focagem permanente para poder disparar N fotografias seguidas e independentemente de estar focado ou não. Sempre que estou neste modo, e enquanto eu estiver a pressionar o botão disparador, a câmara fotográfica irá tentar focar permanentemente no ponto onde o meu ponto de foco estiver posicionado. Funciona como uma inteligência artificial de foco que está permanentemente a focar, mas permanentemente. Ora bem, neste modo de foco, a câmara fotográfica consegue disparar sempre, mesmo que o nosso sujeito não esteja focado. Portanto, há um risco de ter muita fotografia pelo meio desfocada, mas isso é um risco que tem que se correr sempre que está em desporto. Aqui para o Luís Mel, que estava a falar nas filmagens, e aqui sim, este modo pode ajudar nas filmagens, que é na Canon é o AI Focus, é o autofocus, e na Nikon é o IF A de automático, em que é uma mistura das duas coisas. Neste modo de foco, a câmara fotográfica varia automaticamente entre one shot e AI server. Ou seja, se tu estiveres a filmar uma coisa que está parada, ele está em one shot. A coisa movimenta-se, a pessoa desloca-se, ele automaticamente passa para AI server e começa logo a tentar focar permanentemente em toda a deslocação. Percebes? É uma forma que eu julgo que nas filmagens pode ajudar bastante. Eu também uso muito pouco filmagens, não uso e na fotografia então não uso mesmo, mas acredito que pode resultar bastante nas filmagens. Posso interromper? Sempre. Ok. É assim, eu também costumo, o meu forte não é fotografia, é mais o filme. E há bocadinho eu ouvi esse senhor aí, que agora não estou a ouvir o nome, que diz que desfoca no manual, que desfoca muito. Eu uso sempre o dedozinho no obturadorzinho à medida que vou passando a imagem e aí ele vai-me sempre dando o foco na fotografia, na filmagem. Não sei se me fiz compreender. Estou a filmar. Sim, sim. E perdi o foco. Eu vou ao obturador da máquina, prime lentamente, muito fraquinho. Só a modo é ele ir buscar o verde outra vez, o foco. Sim. E depois vou passando sempre o dedo lá, quando vejo que ficou a coisinha, vou lá e ele volta outra vez a focar. Mas não sei se é o problema aí do nosso colega ou não. Mas, António, se você puser neste modo que eu estou aqui a dizer, sim, estou a ver. Automático, ele automaticamente faz isso, ele vai buscar automaticamente, sem ter que ir tocar. Mas eu uso sempre isso, e ele às vezes perde o foco. Às vezes perde. Ora bem, pode ser por causa da iluminação, pode ser por muitos fatores, movimentos de pessoas, enfim, não. Sabe que os filmes... Eu não gosto nada, nem filme, nem fotografia desfocado, para mim é uma peste. Não gosto. Sim, mas, Dona, um filme, quando nós estamos a filmar, é para levar muitos cortes. Pois é, mas às vezes é um caso importante que a gente não quer cortar aquela cena ali. Pois, por isso é que cenas importantes deviam ser filmadas por 2 ou 3 câmaras e não só por uma. Aí é que está. O problema é que os clientes não querem pagar. E só querem pagar um, pá. E quando pagam só um, corre-se o risco de ter coisas desfocadas importantes. Porque este tipo de coisas devem ser filmadas sempre com mais do que uma câmara, para quando houver essas passagens que estão desfocadas, termos outra que possa-se fazer cortes e juntar as imagens. Às vezes consegue-se remediar, outras vezes não. É, mas não é fácil, dá muito trabalho. Por causa do som, muitas vezes. Pois. Por causa do áudio.
a gente se quer ter o áudio de fundo, temos que manter a imagem, senão não dá certo. Pode-se também juntar, mas dá muito trabalho juntar o áudio de uma com outra. Aquilo é uma trabalho. Eu não gosto de filmar. Para sincronizar é muito difícil. É muito chato, pá. Por isso é que eu gosto. Não... É por causa dos movimentos da boca, não é? Tudo isso. É. Ora bem, isto é o display da parte de trás da Canon. Pronto, para quem já conhece, sabe, e vocês já estão todos familiarizados com as câmaras, conhecem bem esses displays. Portanto, mas depois vamos falar sobre todos esses settings, portanto, não é por aí. Isto aqui é os modos de focagem da Canon, em que o OneShot é para a maior parte das fotografias, o iServer é para desporto e o iFocus é aquele modo, a mistura dos dois, que poderá servir de uma forma inteligente para as filmagens. No caso da Nikon, esse é o display da Nikon, portanto é ligeiramente diferente, é bastante diferente, os displays são muito diferentes. Este aqui é o modo de focagem. Portanto, este aqui é o automático, este é o single para todo o tipo de fotografias, este é o contínuo para desporto e este é com focagem manual, portanto, é aquilo também que vocês já estão familiarizados, portanto, não é por aí. Bom, eu peço desculpa por ter levado mais um bocadinho, mas eu entusiasmo-me a falar e pronto, e já passamos 25 minutos, vocês já devem estar... Eu entusiasmo a ouvir, porque eu nunca ouvi falar dessa maneira de fazer... Na prática, a teoria está muito cheio, agora na prática é mais difícil. Mas eu peço perdão, principalmente nós do continente, que já é hora já um bocadinho mais... Sim, lá fora. E pode perder. O que vale é que estamos numa sala de reformados, com exceção ali da Joana e da Carolina e do Luís, estamos numa sala de reformados, portanto não tem a obrigação de se levantar cedo à manhã. E eu sou mais velho e já estou naquela idade da criança outra vez, não é? Eu também já gostava de pertencer à vossa... Não diga isso, pá, não diga isso. Viva o seu tempo. Viva o seu isso, também acho que sim. Eu também acho que nada como tudo a ser devido. E há de gozar todas as idades. Eu gostei imenso da explicação e desde já gostava de pertencer pela abertura. Com a vossa juventude, como é já estou a pensar no que aí vem. Vem muito. Vai ser dias muito bem passados. Podem ter a certeza disso. Pronto, não vos quero roubar mais tempo. Amanhã cá estaremos. Haja saúde e até amanhã. Uma noite muito descansada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Deus.